Olá a todos, eu sou o Enio Miranda, nós estamos falando aqui diretamente do estúdio da Foresp Experience na Feira Fispal Food Service no pavilhão do AMB em São Paulo. Nós somos a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, representamos 504 mil empresas e estamos falando com essas empresas, com toda a cadeia produtiva e com os clientes que frequentam os nossos estabelecimentos. Agora a gente vai bater um papo com um cara super legal, tem uma história interessante para contar, que ele vai contar, mas só vou adiantar aqui. Ele foi para a Itália fazer um MBA e voltou como diretor de operações de uma grande empresa. Olha que coisa legal. A Unox. A Unox é líder mundial em fabricantes de fornos para diversos segmentos, não é? É o Valentino Saccardo, diretor de operações da Unox no Brasil. Obrigado, Valentino, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço aí a Foresp, a todos vocês aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, todo o público, contar um pouquinho da história da Unox. Conta isso rapidamente. Você foi fazer o MBA e voltou numa posição super legal. Isso é exemplo de profissionalismo. Legal. Exato. Isso. Então são já 17 anos, né, de companhia. Então eu fui para a Itália fazer um MBA em gestão de inovações e gestão de projetos. Minha formação é engenharia de produção aqui no Brasil. Durante esse primeiro ano que eu fiz o meu MBA, eu conheci a Unox e fui contratado para fazer um projeto para o mercado de Portugal, desenvolver o mercado de Portugal. Lá desenvolvi, né, coloquei algumas estratégias, conheci o mercado, fiz um estudo de mercado em Portugal, comecei a trazer resultado para a empresa, acabei ficando, no total, 3 anos na Itália, onde também assumi algumas áreas dentro da engenharia, né, pela minha formação. Sim. E propus de levar a marca para o Brasil, que até então a Unox não tinha uma presença no Brasil, vendia em outros países da América Latina, porém no Brasil não. Então, em 2010, trouxe a marca para o Brasil através de um parceiro nosso, um distribuidor único, que foi a NG Food, onde a gente caminhou durante aí praticamente 10 anos de parceria. Mas, obviamente, com o crescimento da companhia, a Unox cresceu muito no mundo inteiro. Hoje, quantos países vocês estão presentes? A Unox hoje tem uma presença em mais de 120 países. 120 países, E a gente tem hoje 43 filiais. Então, em 2020, a Unox, eu abri a subsidiária aqui no Brasil, foi a 33ª filial aberta pela companhia. E aí estamos iniciando o 6º ano como filial, como subsidiária. Né? Então, você comentou que a Unox é líder no segmento de fornos profissionais, a gente produz mais de 100 mil equipamentos por ano, dentre a gastronomia, a panificação e confeitaria. Que bacana, Valentino. A gente vai falar um pouco dos produtos, mas antes disso, me conta um pouco essa visão internacional, uma vez que a Unox é uma empresa italiana, multinacional no mundo inteiro. Você tem a experiência internacional. Como é o mercado brasileiro de food service, tanto na parte de tecnologia quanto no global, em relação a outros mercados? Como as empresas lá fora olham para o mercado brasileiro de food service? Perfeito. Eu acho que o mercado brasileiro mudou muito, né? Eu falo porque eu tenho 17 anos de Unox, né, de empresa dentro do segmento de fornos. Quando eu comecei lá atrás, em 2008, eu via que tinha muita diferença, né? Ainda falar de forno combinado, por exemplo, aqui no Brasil, ainda muita gente desconhecia o que era essa tecnologia, o que poderia trazer de valor dentro da cozinha. Hoje, em 2025, você vê que a questão de globalização, acesso às informações, muitos clientes vão para feiras fora para buscar informação, tecnologia e voltam querendo aquela solução para o negócio deles. Então, acho que o mercado no Brasil evoluiu muito. Obviamente que tem muita oportunidade ainda. Acho que o percentual de clientes, de restaurantes, que ainda hotéis, não padarias, que ainda não utilizam tecnologia é muito grande. E diferente da Itália, porque, como eu falei, eu morei na Itália, então pegava às vezes restaurantes que serviam 50, 60 refeições, mas restaurantes que já tinham 1 ou 2 fornos combinados, um resfriador rápido para fazer antecipação de produção, que trabalhavam com tecnologia e poucos recursos dentro da cozinha, geralmente 1 ou 2 pessoas somente. Exato. Então é essa percepção que a gente tem do mercado, mas acho que cada vez mais também no Brasil acaba tendo mais players internacionais, né? Porque obviamente acho que a tecnologia que vem de fora acaba sendo mais avançada, né? Tem pelo menos a Unox, ela inova muito, ela busca muita inovação tecnológica, soluções. Mas o Brasil, obviamente, está se desenvolvendo muito. A gente vê grandes empresas no Brasil também com muita tecnologia. Quer dizer, o Brasil ainda tem um potencial de crescimento por área de tecnologia na produção food service enorme, né? Porque
Claro, a gente vive falando aqui, né, as grandes empresas, médio grandes empresas, têm uma cultura de tecnologia porque tem um trabalho de processo de produção bem definido, bem assertivo, etc., por causa do CMV e tudo mais. As pequenas empresas, que serão grandes um dia, aquelas que querem ser grandes um dia, precisam passar por uma processualização da operação, e sem tecnologia você não faz isso hoje, né? Você comentou uma coisa interessante, você falou, porque lá na Itália, os pequenos bares, você entrava lá, já tinha 2 fornos combinados, um resfriador rápido, um não sei o que lá, tal, e 1 ou 2 funcionários trabalhando. No Brasil a gente vê mais funcionários, menos tecnologia. A questão não é economizar funcionário, ao contrário, nós não queremos economizar funcionário. A questão é a falta de mão de obra qualificada no nosso setor. Todo mundo sabe que é um problema, não só no Brasil, no mundo inteiro, a falta de mão de obra. E o teu equipamento, como é que ele ajuda nesse processo? Esse é um ponto muito importante, né? Porque não é só no Brasil, mas acho que está se tornando algo mundial, com a geração que vem aí, né, pela frente, cada vez mais difícil achar profissionais qualificados no segmento. Então tem um turnover muito grande, também muito alto. Então, obviamente, quando você coloca uma tecnologia embarcada dentro da cozinha, você precisa também de capacitação. Aquele profissional precisa ser treinado. Perfeito. Que é um dos grandes trabalhos que a gente faz como pós-vendas. Porque Claro. não adianta, nosso trabalho não é somente vender o equipamento. Claro. Vender o equipamento é o mais fácil. Claro. O nosso desafio é formar as pessoas para que usufruam ao máximo dos recursos que o meu equipamento pode agregar de valor dentro da cozinha. Claro. Tá? Então, as nossas tecnologias vêm justamente para facilitar a vida do empresário, mas também para facilitar a vida do operador. Então, não é somente diminuir a mão de obra. Obviamente que ele consegue otimizar o recurso dentro da cozinha. Perfeito. Você pode pegar aquele recurso que, ao invés de ficar numa chapa, controlando uma chapa, você pode colocar ele para fazer um outro tipo de atividade dentro da cozinha, Exato. num pré-preparo. Exato. Tá? E quando a gente fala de tecnologia, só um gancho aqui muito importante, que a tecnologia é hoje fundamental na presença das nossas vidas no dia a dia, Claro. mas na cozinha é cada vez mais importante. E a Unox, ela tem um diferencial no seu processo, que você falou muito de questão de processo, Isso. porque hoje a Unox, ela verticalizou a sua produção e 90% dos componentes dos nossos equipamentos são projetados e fabricados pela própria Unox. Entendi. Então a gente verticalizou a produção, a gente é independente, então placas eletrônicas, tudo que é de inox, tudo que é de plástico ou polímero, que é um polímero especial, Sim. próprio detergente para lavagem automática, tudo é projetado e fabricado pela própria Unox. Então Perfeito. eu tenho uma garantia um controle total do meu processo de produção e a garantia da máxima qualidade em tudo aquilo que eu estou colocando no equipamento. Por quê? Justamente a preocupação dos empresários, e dos pequenos empresários, é colocar um equipamento e a questão da manutenção. A Claro. gente sabe muito. Claro. Quando eu fabrico meus próprios componentes, eu sei que tudo que eu coloco no meu equipamento é de máxima qualidade. Eu não passei por um intermediário, uma empresa terceira que eu comprei o componente e coloquei no meu equipamento. Perfeito. Não, foi a própria Unox que projetou, desenvolveu e construiu aquela peça que vai garantir para o meu cliente uma vida útil mais longa do produto, um menor índice de manutenção. Então é assim que a gente consegue ajudar muito os nossos Perfeito. clientes, garantindo a continuidade, a baixa manutenção do produto. Perfeito. Os produtos que vocês vendem no Brasil são fabricados na Itália? 100% na Itália. Tá. A gente tem um centro de distribuição aqui no Brasil, que fica em Hortolândia, Sim. de equipamentos, produto acabado, né? São Sim. os fornos e todas as peças também disponíveis aqui no Brasil. Me fala um pouco do que vocês têm, quais produtos ou linhas de produtos, Perfeito. principalmente, Valentino, olhando um pouco para as pequenas empresas, porque a questão é desmistificar esse processo nas pequenas. A nossa missão é ajudar as pequenas empresas, não é? Então, desmistificar um pouco isso, contando para a gente como você ajuda as pequenas empresas. Perfeito. Isso é muito legal, porque eu falo que a Unox não é uma empresa somente de fornos, mas a Unox é uma empresa que vende soluções. Perfeito. Tá? O nosso trabalho é entender a necessidade do nosso cliente e a Unox tem talvez a maior mix, a maior gama de fornos do mercado, de soluções para cocção do mercado. Tá. Que hoje vai além de cocção. Tá? Quando a gente fala de fornos, a gente tem, em fornos combinados para gastronomia, a gente tem 4 tipos de tecnologias. De uma mais simples, para um cliente que está iniciando um processo, que quer ter um investimento menor, mas nunca abrindo mão da qualidade de cocção do resultado. Talvez ele não tenha
tantos recursos na organização do processo no painel de comando, na interface de comunicação do forno com o usuário, porém a qualidade, o resultado final do produto vai ser a máxima. Passando por um forno que a gente chama de um forno semi-inteligente, que já grava a receita com nome, com foto, tem lavagem automática, e esse forno ainda te indica qual o gasto de energia ao final de um processo de cocção, quanto consumiu de água para aquele produto, que te ajuda muito os nossos clientes a fazer uma ficha técnica de uma preparação. Então, vou fazer um arroz. Eu consigo identificar quanto gastou de energia, quanto consumiu de água. Então, qual que é o custo real daquela produção? Quer dizer, o equipamento te dá informação para você poder fazer a sua gestão, o seu processo. Perfeito. E aí, indo para uma linha que a gente chama Chef Top Plus, que é um forno inteligente, que você consegue organizar a produção colocando arroz na primeira bandeja, brócolis e cenoura, e o forno vai gerenciar o tempo de cada um dos produtos. Então te organiza na produção, tem toda a parte de conectividade, consegue acessar todos os dados de consumo de energia, água para produção de vapor, água para lavagem, detergente. Se estão usando, quais as programações que são usadas, horário de início, horário de término, consegue visualizar isso no painel do forno, no aplicativo pelo celular ou diretamente pelo portal da Unox. Perfeito. E aí, partindo para uma linha de um forno que a gente lançou o ano passado, está fazendo o maior sucesso aqui na FISPAL 2025, que é o forno Chef Top X, que tem uma inteligência artificial. Esse é o topo de linha? Esse é o topo de linha. O forno com inteligência artificial. Vamos lá, conta isso pra gente. Forno nunca visto até então no mercado, porque ele tem uma interatividade do painel com o usuário muito grande. Por exemplo, eu posso criar uma receita de uma picanha grelhada, e ao final do processo de cocção, o painel do forno vai falar: você está satisfeito com o resultado? Eu posso falar sim, ok, ele mantém a programação. Se eu falar que não, ele vai falar: o que você gostaria de melhorar? É o ponto interno? É a parte externa? Você fala para ele. Eu dou um feedback pro forno. Não, você digita lá. Eu dou o feedback pelo painel. Mas poderia ser fala também com uma interface que daqui a pouco vocês vão ter. Não, o forno já possui isso. o comando de voz. E já possui, eu posso iniciar uma programação, falar pro forno pré-aquecer, falar assim: Hey Unox, pré-aqueça a 200 graus. Ele vai pré-aquecer. Hey Unox, iniciar cocção de picanha grelhada. Quer dizer, ele já lança a programação. Você comanda um forno enquanto você está fazendo outra coisa. Exato, eu não preciso tocar do equipamento para dar o comando. Já só o comando de voz eu consigo já iniciar a programação. Entendi. E o legal do feedback do forno, quando eu dou o feedback para o forno, ele consegue entender o que eu quero ajustar, e ele já sobrescreve aquela programação sem eu precisar entrar na receita, alterar os parâmetros de cocção, não. Só dando o feedback pro forno, ele automaticamente vai ajustar os parâmetros de cocção. Então essa interatividade é muito grande. E aí o que é legal, a gente tem nesse forno também um sistema concierge. O usuário, o chefe de cozinha, pode agendar um suporte com o meu chefe corporativo, ele pode falar: por favor, entre em contato comigo no dia 30 às 9 horas da manhã. Meu chefe corporativo vai ligar para o forno, o cozinheiro, o chefe de cozinha vai atender pelo painel do forno, vai falar com o meu chefe de cozinha pelo painel do forno. E vai ver o vídeo do meu chefe. Vai falar: poxa, eu gostaria de fazer uma receita de um cupim assado. Entendeu? Aí, como que eu faço? Ele pode instruir. Quer dizer, é um video call pelo painel do forno. É muito interativo, é muito rápido. Olha que legal. Ou ele pode conceder acesso ao meu chefe de cozinha. Meu chefe de cozinha consegue fazer tudo pelo painel, e o usuário vai ver, o cozinheiro vai ver tudo que ele está fazendo como se fosse um mouse pelo computador na tela do painel. E aí você consegue... Quer dizer, que supõe que você tenha uma operação escalonável, frequenciada, ou um buffet, ou alguma coisa assim. Você está com alguma dificuldade em alguma das programações do forno, a programação 22 do prato tal, não estou conseguindo acertar, o forno, através do teu chefe corporativo, fala com ele: onde está o problema? O problema está aqui. O que tal fazer? Espera aí que eu vou arrumar para você. Arruma de lá e de forma muito mais rápida, interativa. Não precisa mandar um chefe de cozinha, que às vezes o seu local pode estar num local remoto, o restaurante pode estar num local remoto. E só para concluir, não me estender muito aqui, ele tem a inteligência artificial, que é um acessório que a gente chama de OptiCooking, onde você pode, ao introduzir a GN com o alimento, o forno escaneia e reconhece o alimento, ele já sabe a posição, o trilho que eu estou colocando o alimento, e qual o alimento e qual a programação. E ele faz cocção diferente entre os Faz a cocção diferente. Eu posso colocar um hambúrguer na bandeja 2, o pão na bandeja 4 e a batata frita na bandeja 6. Quando ao introduzir a bandeja com os alimentos, ele já reconhece o alimento e o tempo de preparo de cada um deles. Então eu não preciso mais dizer para o forno qual o produto que eu quero, qual a programação. Ele já reconhece. Então é inteligência artificial
vindo impressionante. para dentro do segmento food service, para dentro da cozinha do nosso cliente. A primeira mudança cultural é que, na verdade, a gente fala forno, a gente pensa em assar, né? Mas ele não é mais de assar, ele é uma cozinha completa, uma cocção completa, o que você quiser. E aí, uma questão rápida também, pizzarias, fornos para pizzas. O pessoal está querendo montar uma pequena pizzaria, Perfeito. ou mesmo uma pizzaria delivery, né? Tem muita gente montando pizzaria delivery, querendo fazer uma rede de pizzarias deliveries, etc. Como é seu produto para pizza? Isso, eu falei muito da questão da gastronomia, né? Que obviamente hoje é o carro-chefe da companhia, as soluções em fornos combinados para gastronomia, mas a Unox tem diversas soluções para panificação e confeitaria, de fornos industriais de 16 assadeiras 60x40 até fornos mais compactos. Para pizzaria a gente tem fornos estáticos ou mesmo fornos turbo, né? Forno combinado ou forno turbo, forno de convecção, que você consegue fazer a pizzaria, fazer a pizza, né, para uma pizzaria, seja congelada, seja massa fresca. Com essas tecnologias também, quer dizer, com diversos tipos de tecnologias para diferentes necessidades, diversos tipos de volumes de produção. E para concluir, temos os fornos de aceleração, os fornos speed, que finaliza para loja de conveniência, para uma cafeteria, para uma lanchonete, né? Para o PDV. E equipamentos, a Unox é muito inovadora, né? Ela tem muitos produtos que são únicos no mercado, como eu falei com o Chef Top X. Tem um forno de aceleração que é diferenciado, também é único. E o Evério também, que é uma solução que a Unox criou e desenvolveu há alguns anos atrás, com equipamento, uma geladeira quente, que a gente fala, poxa, mas como assim? É um equipamento que consegue conservar o alimento em temperatura de serviço, pronto para servir para o cliente, até 12 horas, dependendo do tipo de produto, sem alterar as características organolépticas do alimento. Não altera a textura, não altera sabor, não altera a coloração. Então, ele ajuda muito na antecipação da produção. E se você não utilizou aquele alimento, aquela higiene do arroz, do feijão no almoço, porque o volume foi menor, você salva aquele produto até usá-lo no jantar. Você elimina o desperdício, o descarte de produto. Porque a gente sabe que um pass-through, geralmente em 1 hora, você tem que descartar o produto, porque resseca ele. Esse equipamento não, ele mantém toda a suculência, a umidade do produto, aumentando o shelf life dos alimentos. Maravilha. E aí, para finalizar, o equipamento tem payback dependendo da operação, dependendo... A gente tem equipamentos que tem payback de 6 meses até 12 meses. Mas ali. Todos dão payback na ponta do lápis se você... E o nosso trabalho é esse, entender a necessidade do cliente, diante de todas as soluções que a Unox tem, apresentar aquilo que melhor vai se adequar ao negócio do nosso cliente. E falando muito de redução de desperdício, de gasto energético, nossos fornos são certificados Energy Star. Menor gasto de água, que hoje no mundo sustentável é extremamente importante. Nosso forno, quando faz vapor, ele gasta muito menos água que outras tecnologias aí do mercado. E também desperdício de óleo e outras soluções aí. É isso aí. Valentino Saccardo, diretor de operações da Unox no Brasil, essa experiência fantástica e a tecnologia, mais uma vez aqui mostrando para vocês a favor do pequeno, do médio e do grande. É isso aí, muito obrigado a todos, um agradecimento especial ao Vivax TV na produção do nosso conteúdo. Obrigado, Valentino, por esse papo legal aqui, e a gente vai voltar com mais conversas bacanas para vocês. Muito obrigado. Um abraço a todos.